Aqui é um momento para você que sente o coração apertado e o espírito inquieto. Hoje a mensagem se volta para algo que habita muitos de nós, algo silencioso, invisível, mas real. O medo. O medo que paralisa, que ergue muros entre nós e a vida, entre nós e o outro. E se eu te dissesse que esse medo não apenas é um obstáculo, mas pode estar bloqueando seu destino, sua missão, seu encontro com você mesmo? Nesta palestra de Maíse Braga, vamos mergulhar nessa sombra, entender como ela nos impede de cumprir o que viemos realizar, como ela faz com que enterremos talentos, recuemos diante do chamado divino. Pense comigo, quantas oportunidades você já deixou escapar porque disse amanhã, vou depois, não sei se posso? E se esse amanhã fosse agora? Se esse vou depois fosse nunca? Fique comigo até o fim. Inscreva-se e comente o que esse medo tem te impedido de ver. Vamos juntos nessa jornada de luz. Me recordo de que há muitos anos Emmanuel, através de Chico Xavier, comentava que uma das sombras que o homem carrega no coração e que ele precisa vencer é o medo. O medo que o paralisa, o medo que o impede de cumprir o seu destino, o medo que o afasta das coisas positivas, o medo que cria um muro entre ele e os outros. Eu fico pensando o medo que sentiram os discípulos quando Jesus foi crucificado. Na hora da cruz, apenas João, o mais jovem, que tinha 17 anos quando conheceu Jesus, estava ali, ao pé da cruz, abraçado a Maria, confortando-a. Os outros haviam se dispersado e se escondido, porque com certeza o medo paralisava qualquer ação positiva naquela hora para eles. 3 anos seguindo aquele homem, aquele Deus menino que de repente ali estava, sendo martirizado pelos romanos entre 2 ladrões, morto como se fosse um ladrão também. Os amigos espirituais, através das tantas obras psicografadas, tantos deles contam sua própria história, como André Luiz, através das obras que escreveu pela mediunidade de Chico Xavier. Não por acaso. Havia todo um plano na época para que André Luiz pudesse contar a sua experiência tremenda, a grande ignorância que ele, um médico tão conhecido e respeitado, tinha das coisas espirituais e que muito lhe custou na verdadeira vida. E as obras surgiram, 16 livros, que a cada 2, 3 anos nós todos devemos reler, porque ali estão tantas coisas, tantas frases importantes para a nossa vida. Ler a obra psicografada por Chico Xavier aos 20 anos é uma coisa, aos 30 é outra, aos 40 é outra, aos 50 outra, aos 60 é outra. E eu imagino que depois dos 60 seja outra. Determinadas frases, acontecimentos que ele narra e que na nossa juventude ou na nossa maturidade feliz passavam desapercebidos, mais velhos, mais necessitados de tantas coisas, aparecem, saltam do livro aos nossos olhos. E aí percebemos quantas vezes nós também temos medo de reconhecer a falta de conhecimento que nossa alma ainda traz e que nós precisamos solucionar. No mundo espiritual, a cada retorno depois da morte física, em geral, sempre demos trabalho.
Porque quando assumimos a consciência de poder contar o que fizemos na nossa caminhada terrestre, nos faltam não só palavras, mas bons atos. E nos esquecemos de que tudo aquilo que é dúvida para nós até hoje está no Evangelho de Jesus. Na parábola dos talentos extraordinária, ao momento em que o Senhor vem saber o que cada um fez dos talentos que havia recebido. E existe aquele momento tão importante em que quem havia recebido o talento diz: tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. Que frase! Sabedores de que o talento nos foi emprestado, nós prestamos conta. Tendo medo, escondi na terra, enterrei na terra o teu talento. Com certeza essa frase resumiria muitos dos nossos retornos ao mundo espiritual. Quando perguntados pelos nossos protetores o que fizemos dos corações que nos cercavam, das oportunidades que tivemos, das lutas que precisávamos vencer, invariavelmente teremos dito que por medo enterramos muitos talentos. Essa é sempre a nossa dificuldade. Por medo, nos negamos a ouvir o outro, achando que de forma alguma vamos poder ajudar, ou que não temos nada a ver com o que se passa com ele. Por medo, nós damos desculpas quando não conseguimos fazer minimamente o que é nosso dever, como pessoas, como cidadãos, como pais, como educadores, que somos todos. Porque a partir do momento que você vive na Terra, você sempre será exemplo, se assim o desejar. Sempre aprenderá, mas para também ensinar. E por medo, alegamos que os tempos são muito difíceis, são conturbados, são perturbadores, são desequilibrantes, que as pessoas são violentas, que não podemos confiar em ninguém. Por isso, Emmanuel, há tanto tempo atrás, dizia através do Chico: o medo é uma das sombras que o homem da terra carrega no seu coração e que ele precisa vencer. É claro que sempre haverá desculpa. Aqui, do outro lado, eu tentei, mas não deu. Nossa, quando tudo ia bem, você nem imagina o que me aconteceu. Eu tenho comentado em algumas palestras que para quem nada quer fazer de bom, infelizmente, a pandemia surgiu e será desculpa por muito tempo. Há pessoas que daqui a 10 anos estarão dizendo: quando eu estava para solucionar a minha vida, quando tudo ia dar certo para mim, quando eu ia me tornar a pessoa generosa, nobre, que era necessário ser, veio a pandemia e nunca mais eu consegui ser nada disso. Para quem não quer vencer o medo, essa será uma grande desculpa. Quanto maior o número de mortos no nosso país e no mundo inteiro, mais a desculpa parece convincente. Não duvidemos, daqui a 100 anos, talvez estejamos de volta à Terra, quem pode saber? Os nossos bisnetos estarão lendo nos livros da escola o que foi esse ano de 2020. E, claro, o ano de 2021 também. Porque ainda não há uma solução para todos. E a partir do momento em que somos solidários,
como devemos ser, devemos aguardar, com muita esperança e cuidado, uma solução para todos. Infelizmente, para esse final de ano, as pessoas parecem acreditar que uma cura milagrosa já surgiu, sem nenhuma vacina, e estão se expondo e expondo os outros de uma maneira impressionante. Não duvidemos, tudo na vida tem consequências. Nós que estudamos livre-arbítrio e a lei de causa e efeito em doutrina espírita, sabemos bem disso. Eu me recordo sempre de Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e de Maria Bethânia, compositores e cantores brasileiros, quando ela fez 103 anos, todo ano, quando ela comemorava o aniversário, havia uma missa em Salvador para homenageá-la. E naquele ano, ela estava fazendo 103 anos, ela morreu 2 anos depois, na noite de Natal, no dia de Natal, 25 de dezembro. Ela entrou, chegou à missa, que seria em sua homenagem, e uma repórter chegou até ela e disse: Dona Canô, nos diga como chegar a essa idade lúcida e tão cercada de pessoas que querem homenagear a senhora. Ela abriu um sorriso, baixinha, e disse: Ah, minha filha, não sei. A única coisa que eu fiz foi uma coisa. Tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. Tudo que a vida me deu, eu devolvi para ela. Quando eu assisti aquilo, já temos anos que ela morreu, eu pensei, meu Deus, que sabedoria, que beleza. Esse é o objetivo da vida. Tanto que Emmanuel também dizia através do Chico: o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. Tudo mais são acontecimentos variados. Ah, que eu fui feliz. Ah, que não fui. Ah, que alguém me esqueceu. Ah, que eu não me esqueci de determinada pessoa e fui atrás e pude ajudar e pude refazer o nosso destino. Fazer o bem, a grande meta para a nossa alma eterna. Claro que um dia, na verdadeira pátria, nos perguntarão se fomos felizes. E nós vamos ver que combater o medo dentro de nós e em volta de nós terá sido uma das armas poderosas para essa felicidade, que tantas vezes buscamos em lugares onde, sabidamente, ela não está. E por isso sofremos, insistimos em situações, em estar ao lado de pessoas que não querem estar ao nosso lado. E é preciso entendimento para isso, para perceber que às vezes temos que deixar que o outro parta, que ele siga o seu caminho, o seu destino. Não fazemos assim com os nossos filhos em determinado momento? Me recordo de um pai que me disse: olha, dona Maíse, o meu filho voltou para casa para morar comigo aos 40 anos. Ele deitou-se no sofá da sala e não sai de lá para nada. O que a senhora faria? E nós dois rimos da situação, porque era uma situação desesperadora para aquele pai. O filho não queria absolutamente nada e alegava que nada tinha dado certo para ele. E ele tinha medo de viver só, de retomar a vida, de buscar um novo caminho, de procurar emprego. Era um incompreendido e estava lá deitado no sofá, literalmente. E aí ele mesmo, o pai, já um senhor, virou-se para mim e disse assim: eu acho que não vou conseguir convencê-lo a seguir o destino dele.
a encontrar novos rumos. Mas a primeira providência que eu penso em tomar é tirá-lo lá de casa. E eu já vi que só se eu pegar o sofá e colocar o sofá para fora, porque do sofá ele não sai de jeito nenhum. E era com um misto de tristeza e graça que aquele pai comentava a situação que vivia. O medo que o filho tinha de tudo que não tinha dado certo e que ele achava que nunca mais ia dar, o paralisava e criava uma situação em família muito difícil. Me recordo de um outro pai que veio depois de uma palestra em que falei sobre família. E falei das lutas, porque na família estão os grandes adversários de ontem, os amores complicados também. Então é óbvio que dentro de casa, ainda mais numa pandemia, nós começamos a rever as nossas relações e às vezes fica complicado. Mas naquela época não existia pandemia, eu falava simplesmente sobre as dificuldades de conviver em família. E depois da palestra, esse moço veio falar comigo e disse: a senhora é muito exagerada, a senhora é muito alarmista, porque eu tenho filhos maravilhosos que nunca me deram trabalho nenhum. Tenho uma esposa divina, tenho 3 filhos homens. Olha, a senhora não tem ideia. Eu nem conto como eu sou feliz, como meus filhos são perfeitos, que é para as pessoas não me invejarem. Nunca houve a mínima dificuldade. Vivemos em harmonia completa. E a senhora falou tanta coisa na sua palestra que eu fiquei assustado. Eu pensei, não, eu tenho que dizer para ela que na minha família nunca houve essa história de aparecer alguém que de repente desarmonizasse o ambiente, criasse uma dificuldade. Da próxima vez que a senhora falar sobre família, pense nisso. E eu me lembro que eu disse: o senhor falou muito bem. Realmente eu não penso sobre isso. Porque quando falo de família, falo das lutas. Mas o senhor tem razão. O senhor é uma pessoa tão feliz, da próxima vez eu tenho que falar sobre isso. Sobre a profunda harmonia, sobre quando a gente recebe filhos maravilhosos que não nos dão trabalho nenhum. Ele, muito satisfeito, se despediu de mim. Quando ele saiu, um amigo espiritual me disse, pensativo: ele aguarde as noras que ele vai ter. Nunca me esqueci disso. Nunca mais soube dele. Isso já tem mais de 30 e tantos anos. Mas eu me lembro bem da expressão que o espírito amigo fez. Ele aguarde as noras que ele vai ter. Porque, na verdade, os compromissos estavam à frente. Surgiriam. E seria através do casamento dos filhos super harmoniosos que ele tinha. Sempre chega o nosso momento de dar o nosso testemunho de amor, de mostrar quanto de bem nós temos no coração. Quanto doutrina espírita não é só saber, mas viver. Não é só estar dentro da casa espírita, mas portas fora da casa espírita. Nas pequenas coisas. E surgem de inesperado os momentos em que, superado o medo, nós somos convidados a demonstrar a nossa generosidade. Sem nenhuma intolerância, sem nenhum preconceito, aceitando o outro como ele é, para que ele se torne melhor, da maneira como ele quiser. Se não fosse assim, nós talvez não tivéssemos encontrado um pai e uma mãe que um dia nos receberam e nos deram a oportunidade do recomeço. Eu tenho certeza que essa é uma existência decisiva para todos nós que estamos na Terra. Não é só porque a Terra está avançando e evoluindo, não. É porque nós já perdemos tantas e tantas oportunidades que dessa vez, com certeza, os nossos protetores aguardam que a nossa atitude seja a de saber que
que ser digno, reto e nobre em todas as situações que a vida nos apresentar. É exatamente aquilo que nós viemos fazer. E se o medo nos paralisa, vamos vencê-lo. Se o medo cria obstáculo ao nosso entendimento com o outro, vamos imediatamente solucionar isso. Porque às vezes, por medo, nós não falamos quando devíamos falar. Nós não nos aproximamos das pessoas que precisam tanto saber, ainda que sem nenhuma palavra de nossa parte, que seja o que for que aconteça, nós estamos ali. Às vezes, quando parte para o mundo espiritual através da morte física, alguém que foi seu apoio, você não sente falta pela vida inteira daquela pessoa? Daquela pessoa que às vezes simplesmente te perguntava: e aí, tá tudo bem com você? Porque de repente a pessoa que fica nunca pergunta. Será que nós estamos perguntando ao outro se ele está bem? Se ele está tão amedrontado sobre tudo que acontece que simplesmente está a ponto de desistir? Porque as pessoas que desistem de viver, na verdade, não têm só falta de fé, elas têm muito medo. E principalmente os mais jovens, que acham que nada lhes acontecerá, quando algo acontece, simplesmente fogem da vida através do suicídio. E tem sido imenso o número de jovens que estão fazendo isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, nos primeiros meses de pandemia, o número de jovens de 14, 15 anos que tirou a própria vida foi assustador. Porque eles consideravam que era muito mais grave do que imaginavam e que jamais voltariam a ter uma vida normal. Na verdade, nenhum de nós até hoje tem uma vida normal. Talvez a nossa vida leve muito tempo para voltar a ser normal. É claro que o que nos mantém em isolamento social não é simplesmente o respeito pelo outro, não. É o medo. Porque se nós soubéssemos que se pegássemos o vírus, estaríamos bem, seria quase nada, sem problema. Mas quando ele vem e mata você, quando ele cria situação tão dolorosa que você não tem nem como ser ajudado, e como é que você vai saber se essa seria a sua situação? Eu fico pensando em Francisco de Assis, que tinha tudo para jamais afastar-se da vida confortável, ele que era um herdeiro de todo o patrimônio que o seu pai tinha. E era um patrimônio enorme. Mas ele vai à guerra e no meio das visões que tivera, tinha que vencer o medo e ele tinha pavor de tudo que ele tinha visto na guerra. Voltou, usando as palavras de hoje, profundamente traumatizado, e ele tira a própria roupa que usava, porque na verdade era uma roupa feita do tecido que o pai vendia, fica nu para sair dali nu, sem nada. Nada, absolutamente nada. Vencendo o medo de romper com tudo aquilo para começar vida nova no século XIII. Conta-se que ele andava no meio da floresta e um espinho tinha caído da árvore, era tão grande que quase partiu o seu pé ao meio. Ele, alucinado de dor, estava sozinho, sentou-se numa pedra, com todo cuidado começou a puxar aquele espinho enorme que tinha ficado bem no meio do seu pé. E ao conseguir tirá-lo, obviamente o espinho estava todo cheio de sangue, do seu sangue. Francisco coloca sobre a palma da mão aquele espinho, olha para ele e diz: perdoa, espinho, meu irmão, porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado.
Se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado. Isso é vencer completamente o medo de admitir que às vezes o outro reage contra nós, porque em outra vida, ou nessa mesmo, nós lançamos antes a situação difícil. E agora nos cabe consertar. Francisco era uma criatura tão extraordinária que ele ensinava todos os seus companheiros a suportar tudo, a vencer tudo, mesmo aquilo que os amedrontava, para o grande objetivo, que era tornar a própria alma humilde e nobre. E agora chegamos ao momento de decisão. Você pode continuar na sombra do medo ou caminhar para a luz da entrega. Lembre-se, fomos feitos para fazer, não para fugir. E embora o medo pareça grande, sua alma é maior. Maíse nos mostra que enterrar talento por medo é um dos maiores perigos que vivemos. Mas vencer o medo? Vencer o medo nos coloca em sintonia com algo imenso, nos faz sermos instrumentos vivos da misericórdia, da generosidade, do amor. Então escolha: vou usar o que recebi, vou servir, vou amar, mesmo que com tremor no peito. Pois quem teme não vive plenamente. Convido você agora a agir. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de coragem. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga nessa jornada conosco, porque juntos somos mais fortes e o mundo precisa de almas que venceram o medo.